Marcos, obrigado por estar falando com a gente. Bem-vindo a Curitiba. É a primeira vez que eu vim em Curitiba, é legal conhecer. E ainda mais vindo na JediCon, mais legal ainda. Pegou um friozão? Não, tá de boa, tá bem tranquilo. Vem cá, dublador, mas começou como ator. Sim, sempre. Assim, eu sempre falo para as pessoas, não existe a profissão dublador, né? A dublagem é uma área onde o ator atua, como teatro, cinema, televisão e dublagem, entendeu? Então você pensa, eu quero ser dublador. Tudo bem, mas não existe a profissão de dublador. Dublagem é uma atividade de ator. Então, eu vim de teatro, fiz um monte de coisa. Antes de fui dublar, já tinha 10 anos de carreira já. Quando comecei a dublar, tem gente que começa a dublar logo, tem gente que nunca dublou, enfim. É uma coisa assim, mas o mais importante é a atuação. Eu acho que o pessoal às vezes não percebe muito isso, que a gente está dublando atores, então a gente tem que ser ator tão bom, de preferência, quanto os que a gente está dublando, que são excelentes, né? Ninguém consegue ser um Luciano Huck de Tané. Pois é. Eu não gosto, eu praticamente assim, porque realmente é que nem bota novela também, né? Bota modelo para fazer novela, não sei o que, televisão. Então, aquela coisa da mídia, né? Da coisa da celebridade. Celebridade é uma coisa, artista é outra. E o ator que é ator de verdade é o artista que tem que estudar, tem que se dedicar, tem toda uma entrega ali no trabalho, que uma celebridade geralmente não tem. Tá lá só na pompa, só na... E as versões americanas, vamos dizer, original, são atores que dublam. Celebridades, mas são atores. Não, e tem atores excelentes, por exemplo, até amigo meu, o Leandro Hassum. Pô, ele é maravilhoso dublando aquele Drew, né? Ele é perfeito. Ele é muito bom, ele é um ótimo ator e é um ótimo dublador. A Flávia Alessandra também dublou várias coisas, é excelente, quer dizer, são bons atores, vão fazer boa dublagem também, entendeu? Não tem erro. O negócio é aquela celebridade que já não é um ator, aí que... E acha que é fácil, né? É muito estudo, tudo é estudo. Tudo é estudo, dedicação, porque você vai aprimorando. E a dublagem tem que ter, eu acho até uma falta de respeito às vezes, o trabalho fica ali, sabe, não fica aquela coisa que poderia ser, né? Hoje é legal porque quando veio a internet, aí tirou todos vocês, né? Todo mundo conhece, gosta do dublador. Eu tenho bastante tempo, eu tenho 38 anos de dublagem, então eu comecei na época bem anônimo, todo mundo era anônimo. Quando veio a coisa da rede social, a gente começou a postar, o pessoal... Aí viu que tinha um fã-clube, a gente nem sabia que tinha fã-clube de dublagem, tinha as pessoas que eram fãs de dublagem, a gente nem sabia disso. E aí começou tinha aquela coisa na rua, o pessoal reconhecia, às vezes, na televisão. Você faz aquele seriado, faz aquela... E tinha aquela admiração, mas a gente não sabia que existia uma coisa mesmo de fã. E com a rede social, o Facebook no início, depois com o Instagram, a gente viu que tem realmente pessoas que gostam mesmo, falam, e começou essa coisa da gente aparecer também um pouco, ter mais visibilidade. Eu estava passando aqui, enfim, o pessoal, oi, posso dar um autógrafo? Quer dizer, ele já sabia que deve ter visto alguma foto minha, alguma coisa. Vem cá, teatro você está ainda fazendo? Não, agora eu gosto muito de teatro, comecei no teatro, né? E eu gosto muito de audiovisual. Eu também sou diretor de audiovisual. Sim. Eu trabalhei até, eu quase que fiquei com o pezinho na dublagem, mas com um pezão na televisão, uns 10 anos assim, fazendo assistente de direção em novela, seriado, e fazendo curta-metragem. E eu divido sempre com isso, mas aí tem horas que eu sempre tenho que focar mais num lugar, no outro. E eu comecei, quando eu parei com a televisão, eu comecei a dirigir dublagem. Então, dublando e dirigindo dublagem acaba meio que preenchendo o meu tempo todo. Eu tenho uma vontade de fazer uma série, como ator, filme, entendeu? Eu gosto muito do audiovisual. O teatro me dá essa... Assim, requer muito tempo. Você tem que sair uns 3 meses ensaiando. Depois aquela coisa diária de estar todo dia no palco, de quarta a domingo, às vezes. Eu fiz muito teatro na época. Então, é uma coisa que você tem que ter muita disponibilidade. E para conciliar com dublagem, com outras coisas, eu não vejo muito tempo agora de fazer teatro. Mas eu gosto muito do teatro. Mas audiovisual, tô doido de fazer um filme aí, uma série. E como é que você entrou nisso? Qual foi a primeira vez? Quem te chamou? Por quê? Eu já tinha até em teatro, eu já trabalhava com alguns atores que faziam dublagem. Miriam Fischer, Héctor Izuim, pessoal que já fazia dublagem, Niso Neto. E a gente fez teatro junto ali, falava, pô, que legal, você faz dublagem. Era uma coisa distante para mim. Aí teve uma abertura que era muito fechado naquela época, né? Tinha poucas pessoas que dublavam ali, a Best Rich era um grupinho fechado. E abriu uma escolinha, né, Best Rich? Não era escolinha de nada, ninguém ensinava nada. A escolinha era só uma forma de fazer uma seleção e botar a pessoa para trabalhar, não tinha uma pessoa ensinando o professor. Então eles chegavam lá, mandavam fazer uma dublagem, você vai embora, você fica, você vai embora. Aí nessa eu fui ficando. Aí fui contratado pela Herbert Richards, né, porque eu fui procurar essa escolinha. Mas não foi nem por causa dos meus amigos que já dublavam. Eles nem ajudaram. Quando vi, oi, tudo bem? Eu tô aqui também. Que legal, isso aqui. Não foi assim uma coisa de ser indicado nem nada, entendeu?
E aí eu dei uma certa sorte, que via que tinha dubladores lá que estavam lá há anos e só faziam coisas pequenas. E eu assim, rapidamente pintou o protagonista e falei, pô, que legal. Aí comecei a fazer coisa boa. Bom, você está aqui hoje porque Luke Skywalker. Que foi, que na verdade ficou Obi-Wan depois, né? E quando a Disney comprou a franquia, falou, não pode ser meu dublador para os dois, porque agora tá tudo junto ali, né? Porque na verdade fez o filme que passou no cinema. Então, não tinha, a gente não sabia o que ia acontecer depois. Tem essa coisa de dublar pro filme, depois pro stream, depois, né? Isso, às vezes a gente redubla. Foi o caso da franquia do Star Wars, onde eu redublei o Obi-Wan. É que foi meio assim uma desatenção da Disney, que eu fiz teste pro Luke Skywalker. Foi teste, não foi intimidado não. Eu fiz um teste com outros dubladores, me aprovaram, o Jorge Lucas até que aprovou, e fiz o Luke Skywalker. Aí fiz um filme, depois veio outro filme no outro ano, quer dizer, foi uma coisa longa. Quando acabou os 3 filmes do Luke Skywalker, fizeram um filme que tinha o Obi-Wan Kenobi, jovem, né? Que era o Ivan McGregor. Eu já dublava o Ivan McGregor na época em outros filmes. Então me chamaram junto com outros dubladores para fazer teste de novo. Eu passei no teste e dublei o Obi-Wan Kenobi do Ivan McGregor. Depois, quando a Disney comprou a franquia e botou os 6 filmes juntos, como se fosse uma coisa só, eu falei, caramba, é o mesmo dublador. Vou aproveitar que essa dublagem está analógica, vou fazer uma dublagem digital nova, vamos redublar tudo e vamos trocar o Luke Skywalker, né? Porque para não ficar a mesma voz. Aí trocaram o Luke Skywalker depois, quando digitalizou, entendeu? E eu redublei o Obi-Wan de novo. Dublei tudo de novo para ficar digital. Esse negócio de trocar a voz eu acho uma sacanagem. Mas eram 2 personagens muito icônicos e na hora que você botou tudo junto, que não foi junto, né? Como eu te falei, veio um ano, veio outro. Levou 6 anos até ter os 6 filmes. Mais de 6 anos. Né? Quando eu fiz o Obi-Wan do Ivan McGregor, pô, já tinha, sei lá, muitos anos que eu tinha feito o Luke Skywalker. Então, teve um intervalo grande de tempo. Mas quando você bota isso vendo no DVD primeiro e hoje em dia tá no streaming, tá tudo ali junto, né? Então eu entendo que o cara acabou de ouvir o Mark Hamill ali. Agora, pô, a mesma voz, nem é tão a mesma voz porque eu faço uma diferençazinha entre um e outro. Mas eu achei justo trocar. Acho que acho que nesse caso era porque eram 2 protagonistas. Se fosse um personagem pequeno e um grande, tudo bem. Mas eram 2 personagens importantes, né? Eu pesquisando aqui antes de puxar você para cá, Sandland. Que me fale desse projeto. Foi direção de dublagem. Eu por acaso, né, eu fiz um personagem bem legal também no Sandland, a dublagem, que foi o Tiff, que não tem nada a ver comigo, mas eu adoro fazer essas vozes. Eu já fazia, né, Betinho, mesmo quando comecei, que era totalmente diferente da minha, entendeu? E o pessoal não sabe que sou eu, assim, se eu não falar, porque não tem nada a ver com a minha voz. Então, quando eu fui dirigir, esse personagem estava ali em aberto, eu falei, eu vou fazer ele, porque eu gosto de fazer esse tipo de personagem, e por ser diferente do que eu faço. Mas eu evito, quando estou dirigindo dublagem, me escalar, que eu acho feio isso, né? Me escalar eu vi alguns diretores de dublagem se escalar em protagonista, que eles não faziam com frequência. Aí eu acho bem feio isso. Acho que não é muito ético, né? Mas o caso de Sandland foi tranquilo, porque não tinha ninguém para fazer, e eu acabei fazendo o Tiff. Teve casos também que era um ator que eu já dublava, tipo Martin Freeman, e me chamaram para dirigir um filme do Martin Freeman. Quando foi buscar lá, falaram, mas você é o dublador dele? Eu falei, sou, então dubla também. Aí tudo bem, entendeu? Agora tem aquele dublador que está sempre fazendo aquele personagem. Pinta o filme para ele, um outro diretor vai dirigir e fala, vou me escalar nesse personagem. Aí eu acho que isso não é muito ético. E você já tem um tempo de carreira. São amigos, assim, um puxando o tapete do outro? Dublagem, vou te falar, hoje em dia a gente está muito espalhado, né? Inclusive eu fiz muita amizade com o pessoal de São Paulo, que a partir da pandemia, a gente dublando online, a gente passou a dublar em casa, né, online. Então eu passei a dirigir, agora é meio a meio, dirijo dubladores de São Paulo e do Rio, quase meio a meio, porque tudo online, né? Não é tudo online, quer dizer, tem estúdio também, a Disney às vezes exige que seja no presencial, alguns estúdios exigem isso e alguns preferem que trabalhe presencial. Mas tem muito trabalho online, então isso permitiu que a gente trabalhasse fora do Rio, né? Tanto eu dublar para São Paulo, quanto o dublador de São Paulo dublar comigo dirigindo. Então, eu acho que ficou muito espalhado. Mas tem uma coisa muito assim de amizade, eu acho que ainda tem. Mas na época da Herbert Richards, que dublava todo mundo junto no microfone, era um microfone só para 20 pessoas ao mesmo tempo, e a gente ficava ali o dia inteiro. Aí tinha aquela história do pátio da Herbert Richards. Ia para o estúdio, dublava, saía e ia para o pátio. Aí o pessoal que fumava cigarro, outros não fumavam. E a gente ficava ali conversando, então era muita amizade ali. Ali realmente o pessoal não tinha essa coisa de rivalidade, o pessoal era muito amigo mesmo, sabe? E agora, Marcos, o que você está fazendo nesse momento? Bom, eu estou dirigindo mais dublagem, né? Assim, eu acabei de dirigir agora o Go Loser Ranger, que é um anime bem interessante também, que eu acho que está na Disney. Não sei se é a Disney que vai exibir.
E tenho dirigido assim, bastante anime, não é assim, minha preferência exatamente, mas também dirigi uma série muito boa que é aquele Good American Family, que uma família perfeita, que está na Disney também. Uns filmes legais também que eu dirigi e eu tenho dirigido mais, assim, dublado e dirigido. Tá meio a meio. Marcos, cara, obrigado, tá? Obrigado por ter... Acabou de sair ali do palco, atender a gente aqui. Tem como, né? Todo mundo é fã, sou fã pelo trabalho, pela história. E volto sempre a Curitiba. Se Deus quiser, quero sim. Valeu. Obrigado.